Saudamos a igreja com a graça e a paz de Jesus. Pedir para os irmãos ficarem de pé para a gente louvar a Deus. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de ti, Senhor, anseio por ti, anseio por ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do teu amor, sacia o meu ser, sacia o meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Glória a Jesus. Só quem veio adorar canta agora, tá bom?
na terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, contigo quero viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste até aqui, criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Quem está feliz aí? Tem 3 felizes aí hoje ou não? Oh, bênção, glória a Deus. Tem um jovem para dar a luz ali? Jovem Bruno. Meus irmãos, primeiro eu quero agradecer a todos que nessa semana contribuíram lá também para
a coroa de flores que nós mandamos lá no velório do nosso irmão, que não é da nossa comunidade, é de uma outra igreja, e os irmãos que ficaram lá de madrugada junto, tem uns que estão aqui que estiveram lá junto com a gente. Foi em Guarulhos, né? É longe, cemitério vertical, eu acho. Primeira vez que eu vi na vida. E eu tenho uma imagem que ficou muito forte, não sei se vocês viram o vídeo que eu fiz essa semana. O irmão, eu não vou falar o nome, né? Mas o filho do saudoso irmão, quando a gente chegou, ele estava dobrado assim, né, debruçado na urna, olhando para o pai dele, um pai muito jovem, 59 anos. E muito triste, né? Você enterrar um pai é um negócio que deve ser bem complicado. Mas teve um momento que esse menino levantou, e ele começou a falar alto lá no velório. Vocês viram o vídeo lá, viram na semana? Aí ele olhou, virou assim: meu pai está salvo, e salvo pela graça. Vocês que estão aqui achando que meu pai fez alguma coisa boa, capaz de salvá-lo, vocês precisam se arrepender. Aí ele abandonou a urna e começou a pregar, meu. Ele tem 23, 24 anos. E eu fiquei muito mexido com isso, porque ele começou a pregar no velório do pai dele. E eu achei aquilo glorioso, a coragem daquele rapaz. E ele me mandou um áudio chorando muito, agradecendo, porque quando ele viu a coroa de flores que vocês mandaram, era como se cada um de nós aqui da CIBPEM, estamos aqui em 90 membros aproximadamente, como se cada um de nós estivéssemos abraçando ele lá. Então, o que vocês fizeram me emocionou muito, emocionou a família e confortou muito aquela família. Às vezes é um gesto tão pequeno, tão simbólico, né? A gente não tem nem palavras, mas eu não sabia do tamanho da coroa de flores. Quem teve a ideia? Karina, filha, você é um anjo, você não é gente, não. Deus abençoe, viu? Faremos sempre assim, padrão ACIB. Mercadinho lá atrás não está pronto ainda. Vai ficar pronto. Hã? Mais um dia de trabalho, o mercadinho vai estar pronto. Você tem necessidade de arroz, feijão, óleo, carne, alguma coisa? Tem um mercadinho lá atrás. Passa lá, pega, leva para a tua casa. Preciso pagar alguma coisa por isso? Não. Tem necessidade de roupa? Só passa lá atrás no bazar, pega a sua roupa e leva para a tua casa. Amém? Mais um dia de trabalho, nosso mercado está pronto. Ah, mas pastor, eu não tenho necessidade nenhuma. Conhece que tem? Faz a compra ali e leva para a pessoa. Se sentir deixar uma oferta de R$1, pode deixar, tá bom? Bênção, quem viu o tema da mensagem durante a semana nas redes sociais? Ah, fala mais alto aí que os gordinhos hoje aqui vão ficar felizes, hein? Quem é gordinho aí, levanta a mão, diga glória a Deus. Fala, Edson. Você quase não vem? Os gordinhos estão tudo... Eu vi que um monte de gordinho na comunidade faltou hoje, né? Qual o tema da mensagem? Não, Carlinhos, você já é um ex-gordinho. Qual que é o tema da mensagem hoje, irmãos? Agora finge que você é um pentecostal. Qual que é o tema? Essa, glória a Deus. Quem já ouviu pregação sobre a gula? Como foi? Foi aqui? Não, aqui não vale, Eu estou abrindo, aqui não vale, outro canto, outro pregador. Então, teologia do beijo também foi novidade, né? Bom, teologia da gula. Gula é um pecado? Grave ou não? Obrigado, Luquinhas. É um pecado grave, a gula é um pecado grave. Quem tem Bíblia aí, diga eu. Abre a sua Bíblia aí. Não põe aqui não, Vitão, não precisa pôr não, querido. Gálatas capítulo 5. Abre aí, Gálatas 5. É do 19 ou do 22? É 19, né? Da carne. 22. Abre a sua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 22. É não da carne. Hã? É 21, né? Abre a sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Os que estão nos visitando não reparam que às vezes eu desço, vou lá atrás, tomo café na hora da pregação, o pastor Bruno é estranho. Abriram aí, não? Meu, vocês não trazem mais Bíblia de papel, não?
Tem alguém aqui igual eu, Raiz aí, irmão Raiz? Tudo celular, cara. Edu, você também? Nossa, cara, você é muito moderno. Não precisa pôr não. Vai passar? Ah, câmera. Oh, perdão, os irmãos da transmissão. Esqueci que nós estamos no mundo inteiro transmitido. Bom dia. Lê para mim então, 19, começa aí, alguém corajoso. Versículo 19. Calma, devagar, devagar. Lectio divina, calma. Perdão, a igreja, a obra da? Obra da quê? Benção, obra da carne. O que é a obra da carne? Espera aí, é o quê? A obra da carne é o? Ok, que mais? Devagar. O que é? Pode falar, crente. Tem café para eles aí, irmãos? Nós estamos muito desanimados. Que mais, filho? Não, pera, alguém tem uma NTLH? Fala na NTLH aí essa impureza. NTLH, para quem não sabe, não é línguas estranhas, é a tradução da Bíblia. É NTLH? Então, Imoralidade sexual, que é o adultério, né? Impureza é qualquer o que na outra tradução. Impureza aí tá como? Qual que é a sua segunda, Carlinhos? Carlinhos está no Instagram. Ah, tá. Então deixa só ele aqui. Você não é crente, não. É impureza aqui na NTLH. E as ações indecentes. Ações indecentes. Libertinagem. Hã? Qual que é a sua? NVI? Ah, esse cara é diferente. Hã? Devassidão. Então, adultério e prostituição. Aí é difícil. Vai estar lascívia, vai estar uns treinos. É, nossa. Aí, né? Depois de adoração de ídolos. Adoração de ídolos está na mesma frase de adultério, prostituição e impureza. Amém? As feitiçarias. Feitiçarias. As inimizades. Espera aí, inimizade. Alguém aqui tem inimizade? Mentira, vocês têm, né? Ninguém nunca teve uma inimizade. Vocês nunca criaram uma intriga na igreja. Nunca fizeram uma fofoca. Vocês não vão para o céu, aí, confessa. Ah, eu sou velho. Então, peraí. Igreja, me ajuda a pregar aqui. Não começou a pregação ainda, tá? Mas não começou, eu sou assim, tá? Adultério está na frase? Inimizade está na frase? Tem peso diferente? Um adúltero e alguém que cria inimizade, peca igual? Ah, que medo, né? As brigas. Briga, alguém que briga, arruma briga, gosta de caçar briga? Confessa, crente. Confessa, briguento. As ciumeiras. Ah, irmã, tem irmã ciumenta aqui? Ciumeira? Ciumenta. Peraí, o ciúme está na mesma frase que adultério e prostituição, feitiçaria? Sim ou não? Responde com quem quer ouvir a palavra de Deus. Sim ou não? Sim. Está na mesma frase que adultério? Sim. Briga? Sim. Ciúme? Sim. Inimizade? É pecado igual? Você é crente? Não é não. Os acessos de raiva. Ah, excesso de raiva. Ih, meu Deus, pequei ontem. Alguém aqui já teve excesso de raiva? Surtou. Murrou uma parede. Deu um tapa na mesa, assim. Tô pistola, pá. Alguém teve excesso de raiva? Cláudio, você é impossível. O excesso de raiva do Cláudio é assim. Passou. Passou. Alguém já teve excesso de raiva aí? Eu também. Então você pecou, tá? Okay. A ambição egoísta. Ambição egoísta. Alguém ambicioso de forma egoísta aí? Próxima mensagem. Teologia da ambição egoísta. Anota aí, crente. A desunião. Alguém já criou desunião?
Através de uma atitude sua, você desuniu um grupo. Pecou. Pecou. As divisões, as invejas. Inveja e divisão está na mesma frase que adultério, feitiçaria e prostituição. Nós às vezes escolhemos o que é o pecado maior e o que é o pecado menor, mas a palavra de Deus está nos explicando o quê? Que o fruto da carne, o pecado da carne, é tudo isso que nós estamos lendo. Quem está falando isso? Eu ou a palavra? Eu ou a Bíblia? Se você quiser conversar, você conversa com a Bíblia. As bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Bebedeiras, farras e qualquer coisa parecida com essas. Tem mais alguma coisa aí? Algumas traduções vão falar excessos. Vai chamar de? Excesso vai ser? Glutonaria. Glutonaria. Bênção demais. Dado isso, nós vamos ler o texto base da mensagem, que é o Salmo 73, dos versículos 25 a 26. E vocês já estão habituados aqui na CIB, tá? Vamos junto aqui, ó. E vocês podem ler aqui comigo. Quem? Quem? Peraí. Vocês estão felizes aqui, irmãos? Então vamos lá, de novo. Você tem alguma outra coisa no céu além de Deus? Não. Ok. Tem alguma coisa na terra que você deseja mais do que Deus? Fala a verdade para você. Vamos ouvir. Quem quer ouvir Deus falar com você hoje aqui? Vamos ouvir Deus falar? Deus vai falar com você agora, tá? Amém? Vamos todo mundo ouvir Deus falar? De novo. De novo, hein? Não, volta, filha. Aí você me enganou. Aí. Será? Será? Só que tem um outro versículo que nós vamos trabalhar hoje, o tema da glutonaria. Está aí no pente? O Vitor está ligeiro. Que é o Evangelho de Mateus. A palavra hoje é uma palavra temática. A gente está vendo dispositivas, textuais, temáticas e trabalhando as três. Hoje vai ser temática. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 11. Glutonaria é pecado? Que estranho, esse verso parece contraditório. O que contamina a pessoa não é? O que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim contamina a pessoa. Achamos uma contradição bíblica. Será? Feche os teus olhos, queridos. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos integralmente em tuas mãos nesse momento. Nós não temos a menor condição de falarmos sobre ti, mas o teu Espírito em nós pode produzir palavras através da tua palavra para edificar os nossos corações. Aos teus pés nós nos derramamos contritos, confessamos que nós somos pecadores e que nós somos carentes neste momento do teu abraço. E se não for a tua voz sobre a nossa voz, nós não queremos ouvir. Pai, abre a nossa boca com uma boa direção e os nossos ouvidos e o nosso coração, para estarmos dobrados diante da tua palavra e que nós possamos entendê-la. Afasta de nós qualquer pensamento contrário, afasta de nós qualquer desconcentração, afasta de nós qualquer desvio da nossa mente e que Satanás possa estar cada vez mais distante desse lugar. E que aqui o teu Espírito Santo possa incendiar o nosso coração
de modo a só conseguirmos te ouvir nesta manhã. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. A igreja com fé diz: amém. A palavra gula vem do latim guela. Quem já falou assim, vou enfiar goela abaixo? A palavra gula vem de guela, ou seja, originalmente não é só comer muito. Gula é quando você é governado não pela barriga, mas pela goela. Gula é quando você é governado por algo que é a sua própria garganta. Mas a gente, para entender gula, vamos voltar na primeira mensagem que nós já pregamos aqui, gula parte 1, hoje é gula parte 2. A gente tem que entender a diferença de prazer e necessidade. Porque existem tipos de apetite. Existe o apetite vegetal. Repete comigo, apetite vegetal. O que é um apetite vegetal? Não é a vontade de comer rúcula. Apetite vegetal é a fome porque seu corpo precisa de comer. Assim como a sede. Você tem sede porque você precisa de beber. Então isso nós vamos chamar de apetite vegetal. Você precisa naturalmente de comer e beber para sobreviver. E quando você está com fome, você come o que você deseja ou você come o que mata a sua fome? Você come o que você deseja? Ou que você está morrendo de vontade? Ou você come aquilo que vai saciar a sua fome? Vocês ficaram confusos, né? Tem gente que vai responder assim, eu vou comer a primeira coisa que eu ver. Eu estou com fome. E você está com muita fome, chegou e não dá para preparar o que você deseja. Lascou o trem, você vai comer o que trem lá? Hã? A banana que está na fruteira vai matar a fome. Muito bom. Porque a fome vegetal é a fome do corpo. Ela é natural. Só que a vida, ela é feita só de necessidade? A vida também são feitas de prazeres. Eu, por exemplo, amo praia. Quem aqui gosta de praia? Quem gosta de campo? Sítio, mato? Esse é um prazer que você tem. Você pensa em viver no mato? Então você quer viver no prazer. Viver no mato não é uma necessidade, é um... Assim como eu amo praia. Existem pessoas que muitas vezes vivem pelo próprio prazer. Tudo que eu preciso é ter prazer. Eu não vivo para saciar as minhas necessidades vegetais. Eu vivo pelo meu próprio prazer. E aí começa a nascer um problema, o porquê que o adultério e a prostituição está na mesma página que a gula. Porque o problema não é o adultério, não é a prostituição. É viver pelo prazer. Quem está comigo, diga amém. A gula não é o que você come. A gula não é o que você chuchou na pança. A gula não é a macarronada que eu amo, aquela macarronada maravilhosa. E bom, a gula não é o quanto que você come desesperadamente. Ela também é isso, mas a gula não é isso. A gula é quando você, antes do comer, quer ter prazer. Eu como para ter prazer, assim como todos os outros pecados. E eu vivo pelo meu próprio prazer. E o que as igrejas normalmente fazem? Ela pega o prazer e coloca um chifre, um garfo e uma roupa vermelha. Vocês estão entendendo? A relação entre homem e mulher é prazer ou necessidade? Os dois. Só que tem gente que vive só pelo prazer. O nome disso é adultério e prostituição. Existem pessoas que são governadas pelo próprio prazer.
Porém, Deus criou todos os prazeres, porque tudo que Deus criou é bom. Comer é bom. Caminhar num campo é bom. Estar na praia é bom. Namorar é bom. Viver é maravilhoso. Tomar um suco, um refrigerante, se você toma seu vinho, é maravilhoso. Tudo é maravilhoso, porque tudo foi feito por Deus. Cheiro, o perfume, um cheiro de um perfume bom é maravilhoso. Sim ou não? Sentir. Você já agradeceu a Deus pela capacidade de sentir saudade? Você já agradeceu a Deus pela capacidade de sentir vontade de alguma coisa? Tem gente que é inanimado, depressivo, que não consegue nem sentir mais nada. E quando você chegar nesse estágio da vida, você vai sentir saudade de ter sensações. A Bíblia, ela não endemoniza o prazer. O problema é que a religião criou o ascetismo. Repita para mim, ascetismo. Quem é da CIB já ouviu o que é ascetismo? Levanta a mão para mim. Quem nunca ouviu sobre ascetismo, me acena assim, sem ter vergonha. Nunca ouvi falar. Benção. O ascetismo é uma ideia grega. É uma ideia grega, platônica, que o cristianismo adotou. Que diz, resumidamente, tudo que é matéria é ruim e tudo que é espírito ou ideia é bom. Ok? Platão dizia isso. Tudo que é mundo das ideias, ou seja, esse copo é perecível, se ele cair aqui ele quebra. Mas quem imaginou e projetou esse copo, na imaginação do projetista ele é maravilhoso porque nunca quebra. Ou seja, o mundo das ideias é perfeito. As igrejas capturaram dizendo, o mundo espiritual é maravilhoso e a matéria é ruim. Tudo que é carne, tudo que é matéria é ruim. Por isso que parte dos gregos e gnósticos não aceitavam a encarnação de Jesus como um Deus bom e maravilhoso encarna numa natureza ruim. Quem entendeu, diga eu. O ascetismo é quando eu pego tudo que é matéria e coloco numa estaca e num estado de podridão. Ou seja, nós somos podres, nós somos maus, nós somos ruins e nós apodrecemos aquilo que Deus criou. O nome disso não é evangelho, o nome disso não é Bíblia, o nome disso é ascetismo grego. Porque você é linda e lindo e maravilhoso e viver é uma bênção. Amém? Tem gente que aí a religião adotou o ascetismo fazendo, para eu ver Deus, para eu me consagrar, para eu ser santo, o que é matéria precisa sofrer. Quem já ouviu isso? O meu joelho precisa sangrar, eu preciso, é um monge que fica na montanha, é o sofrimento da carne. Então tem gente que faz jejum para fazer a carne sofrer, porque sofrendo eu vejo Deus. Você não está fazendo jejum, você está fazendo ascetismo. Se você precisa de sofrer para ver a Deus, o nome disso é ascetismo, não é nem jejum. Amém, irmãos? O problema não é ter prazer, o problema é quando o prazer deixa de servir a vida e passa a dominar a sua vida. Exemplo, um corpo cheio de água para quem tem sede. Perdão, um copo cheio de água para quem tem sede é necessário? Para quem tem, e para quem não tem sede? Não é. Um cheiro de uma comida para quem não tem fome muda alguma coisa? Não, não muda nada. O que é gula? Pergunte, pastor. O que é gula então? Se gula, ela não é a quantidade de comida que eu como, o que de fato é gula? A gula, ela é a desordem do seu desejo. É quando você vive dominado pelo seu próprio desejo. Isso pode ser na comida. Você não consegue mais controlar o que você come, porque você quer ter prazer, e prazer, e prazer. Eu estou triste, eu como. Eu estou alegre, eu como. Eu estou bem, eu como. Eu viajo, eu como. Volta no Salmo para mim, Vitão. Tudo que eu tenho que fazer, que demonstra alegria, tristeza, é na comida, sim ou não? Então o problema não está na macarronada, na pizza, no churrasco, está na desordem dos seus desejos.
Porque dentro de você, os teus desejos estão desordenados. Ou seja, no céu você não tem Deus, você tem sua comida. E na terra você não tem ninguém, você tem a sua comida ou a sua bebida. Ou o teu cigarro. Você não confia em Deus plenamente para saciar inclusive as tuas tristezas. Você confia no seu prato de comida. E quando há desordem no desejo, quando os teus desejos estão desordenados, a tua vida não é governada pelo próprio Senhor, ela vai ser governada, ou seja, você vai olhar para uma comida e você não vai conseguir não desejar ela, porque é através daquilo que os seus desejos, os seus anseios serão saciados. Vocês estão comigo, irmãos? Maravilha. Vocês estão bravos hoje, né? Só que aí Jesus faz uma coisa complicada. Ele vai lá em Mateus 15 e fala: viu, fariseu, o problema não é o que entra na boca, mas é o que sai dela. Porque o problema não é no comer e no beber, o problema está na desordem dos seus desejos. É quando você começa a ser dominado por algo que você não deveria ser dominado, mas você deveria dominar sobre ele. Adão e Eva, no Éden, foi dominado por um desejo desordenado, que os fez comer o que não era para comer. Mas os desejos desorganizados vai fazer você tocar onde você não pode tocar, comer o que você não pode comer, ir aonde você não deve ir, caminhar aonde você não deveria caminhar. Isso é a desordem dos desejos. Agora, existe uma linha necessária entre quando o prazer ultrapassa a necessidade. Comer, para você, é um ato de necessidade ou um ato de prazer? E se ele é prazer, você consegue dominar o prazer? Você consegue? Ou não? O primeiro pecado da humanidade foi por conta da comida. Come daquela fruta. Existia fartura no jardim. O jardim estava cheio de fruta. O jardim tinha um rio e tinha peixes no rio. Mas quando Satanás desorganiza os desejos, ele consegue fazer o que quer com você. Você vira uma peteca na mão do diabo. Os teus desejos estão alinhados com Deus ou estão alinhados com você mesmo? A serpente seduz Adão e Eva através do desejo. Se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Se você comer essa comida, você vai ter a sua tristeza saciada. E a gula abre porta para pecados maiores. Abre portas para vícios. Irmão, quem está comigo aí? Vocês estão tão quietinhos hoje? É atenção? Benção. Tá bom. A gula, ela corrompe uma virtude. O que é virtude? Quem viu o vídeo essa semana? O que é virtude? Virtude é eu falar glória a Deus alto? Virtude é eu aqui falar línguas, embora sejamos pentecostais? Virtude é eu fazer uma expressão corporal que Deus está me visitando aqui? Isso é virtude? Virtude é a capacidade de não se irar. Virtude é a capacidade de ser um bom marido, um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho. Virtude é a capacidade de ter domínio próprio, temperança, longanimidade, benignidade. Virtude não é o que você sente no culto, é a transformação em você depois do culto. Virtude não é o que você sente aqui, virtude é o que você vive lá fora. Porque se você só sente aqui e a sua vida não se transforma lá fora, você não sentiu virtude, você sentiu uma emoção que não transformou você em absolutamente nada. Ou seja, qual é a virtude contrária à gula? É a temperança. Porque todo pecado, ele vai combater uma virtude. E a virtude da temperança, ela é corrompida pela gula. Ou seja, se você é um glutão, você não tem a virtude da temperança. Quem entendeu, diga eu. Dominar os prazeres para que eles sirvam à vida e que a sua vida seja para a glória de Deus. Quando você pega um morango e você prova o morango e você consegue comer apenas um morango, você fala: Deus, como você é sábio para ter criado esse sabor.
Você teria inteligência para criar o sabor da laranja? O sabor do morango? Fala em nome de frutas aí. Manga. Manga rosa. Uva. Melancia. Abacaxi. Jaca. Não dá. Não. Jaca não dá. Não. Jaca é ruim. Não. Amém. Quando você vê o que você come, você entende que Deus, Ele cuidou de te amar no sabor da fruta? Quando você sente o vento tocar teu rosto, ou quando você sente o sol na beira da praia, ou quando você caminha próximo à praia, você percebe que tudo isso é glória de Deus? Não, tem gente que se enrola na areia e mergulha bêbado no mar, e que se entope de frutas e comidas. Sabe por quê? Porque precisa viver para ter prazer. Quando eu estou triste, eu preciso ter prazer para tapar as minhas angústias. E quando eu olho no céu, não tem Deus, tem os meus prazeres. Quando eu olho na terra, não tem Deus, tem os meus prazeres. Mas o Jesus que nós amamos disse: o que contamina o homem é o que sai. Porque tudo aquilo que sai do homem mostra o desejo desordenado do coração. Tudo que sai da tua boca mostra uma desordem ou uma organização interna. Uma palavra torpe, uma palavra corrupta, uma palavra que açoita, que assombra, que machuca alguém, mostra uma desordem interior e uma falta de governo. Quem te governa é a tua ira ou o teu Senhor? Quem te governa, os seus próprios desejos ou o teu Senhor? Quando isso se perde, o homem se torna escravo do próprio corpo. E quando os seus desejos interiores, eles escapam da sua mão, você começa a ser escravo do seu próprio corpo, e o teu corpo caiu. Você não é pecador porque peca, você é pecador porque Adão pecou e você herdou isso. Ora, se você está completamente desorganizado, significa que você ainda é servo do pecado. A glutonaria mostra que você ainda não está livre do pecado. Quem achou que a glutonaria era tão profunda assim? Amém, irmãos? Então, não há diferença de um glutão e de um adúltero. A diferença é a consequência. Um é o pecado com o corpo e o outro é o pecado no corpo. E existe o pecado no outro, e existe o pecado em você e para com você. A gula, ela é um sintoma de desorganizações internas. E eu não estou falando aqui de um aspecto de saúde. Existem desorganizações internas que vão te lançar no vício. Existem desorganizações internas que vão te lançar na gula. E tudo normalmente é culpa do pecado que habita em você. Não sempre, ou melhor, nem sempre a gula é apenas prazer. Às vezes a gula é uma fuga. Às vezes a gula é uma anestesia. Às vezes a gula é uma compensação emocional. A pessoa come para aliviar a ansiedade, para preencher um vazio, para silenciar a dor, ao invés de tratá-la. Ao invés de ir para uma terapia, ou buscar um pastor, ou ouvir o evangelho, você continua mostrando: o meu Deus é esse prato de comida, porque só Ele me deixa bem feliz. O meu Deus é um copo de cerveja. O meu Deus é isso. O meu Deus é a relação de homem e mulher. Meu Deus é a mentira. Meu Deus é isso. E quem te governa? O meu Deus é qualquer coisa que não está no céu e nem na terra. O meu Deus é tudo aquilo que sacia as minhas próprias angústias. A gula é um sintoma. E quando você é governado por essa desordem, o coração busca algo que foi criado por Deus. E quando você busca coisas criadas, você não vai encontrar a saúde da alma. Você só vai conseguir a cura quando você buscar o Criador de todas as coisas. Aí o Salmo responde, né? Quem tem eu no céu senão a ti? O salmista descobre algo profundo. Deus é a verdadeira satisfação da alma.
Quando Deus se torna a nossa porção, o prazer encontra seu lugar. Eu sei que vai doer, respira. Quantas vezes você cantou que o Senhor é tua porção? Sem saber o que era ser ou ter essa porção. O Senhor ser a tua porção é quando o seu desejo, o seu prazer dá lugar a Ele. O Senhor ser tua porção é quando a tua ira dá lugar ao Senhor. É quando o governo da tua vida dá lugar a Ele imperar sobre você. O Senhor é tua porção, não é Ele aparecer no momento que você tem necessidade, mas é você ser governado por Ele. A pergunta que eu quero te dizer através dessa mensagem é: Jesus é a tua porção? Olhando para a tua própria vida, é quando o desejo encontra sua ordem. O Senhor é a tua porção quando os seus desejos se organizam. O Senhor é a tua porção quando o coração encontra descanso. A gula tenta saciar o coração com coisas finitas, mas o coração humano foi feito para Deus. Você só será saciado por Ele. Quem está entendendo essa mensagem, irmãos? Só que agora vai apertar um pouco mais, tá? A gula não é apenas comer demais. Essa é a fase 2 da primeira pregação. A gula não é só comer demais. Repete comigo: a gula não é apenas comer. A gula é amar demais aquilo que deveria ser apenas um meio. A comida foi criada para sustentar a vida, para gerar comunhão. Você nem ora para comer, sabe por quê? Você é tão desesperado que você na tua casa não tem nem o hábito de vamos orar para agradecer, porque a comida parece que ela vai pegar você e vai comer você. E você fala que você é crente, você não ora nem para comer. A tua mesa não é para a glória de Deus. Os teus filhos não estão habituados a orar para comer. A tua cama na hora de dormir não é para a glória de Deus, porque você não ora para dormir. A tua comida é para a sua glória. O seu Deus é o teu ventre. Amém? Você sai comendo tudo, você não ora. Seus filhos não sabem orar antes de tomar um café, porque estou com fome. Pai, eu estou com fome, estou com fome. Espera aí, o Criador que me deu esse pão, sente o cheiro, filho. Deus pensou no cheiro do pão. Filho, você já sentiu o cheiro do café? Gente, vocês já sentiram o cheiro do café? É um trem. Você chega em casa, a mulher está passando aquele café. Eu sinto até o gosto do café. Ó, tem café? Tem não? Acabou. Tá bom. Ah, entendi. Quando você sente o cheiro, aí você fala: nossa, glória a Deus. Como é que Deus imaginou a arquitetura, a alquimia do café? A alquimia brilhante do café. Paulo, o pão crescendo, né, sem fermento, não é uma arte. O Paulo trabalha com pães, irmão. Eu acho uma arte. Será que você consegue glorificar Deus quando você começa a ver o arroz amolecendo e o ovo endurecendo quando você faz o efeito contrário, igual arroz? Você fala: quem pode fazer um trem desse? Que engenharia é essa, né, irmão Toninho? Será que quando você olha para o alimento, você dá glória a Deus? Irmãos, hoje não é uma aula de nutrição, não, tá? A tua cama glorifica a Deus. Você já entrou no chuveiro e falou: meu Deus, a sensação de sentir a água correndo no meu corpo, eu tenho sensibilidade, eu tenho efeito sensorial, eu sinto as coisas. Você vai sentir falta disso um dia. Você vai sentir falta disso um dia. Será que a tua vida caminha para a glória de Deus? A busca pelo prazer incessante, ela entorpece a alma. A pessoa vive apenas para buscar o prazer. Tudo precisa ser divertido. A vida vira um entretenimento. Quem está comigo, diga eu. Diga eu com alegria. Quando a comida vira um entretenimento, a vida vira um entretenimento, você está caindo numa cilada grande. Porque a comida, ela virou dopamina. E ela te faz incapaz de ficar em silêncio diante dela e ver nela a glória de Deus. Ela faz você ser incapaz de sentir tédio.
Porque quando você está quieto, parado na sua casa, ao invés de você contemplar a beleza do pôr do sol, a sua ansiedade precisa caçar em alguma coisa para saciar teu desejo constantemente, para emudecer os seus desejos desordenados. Mas orar por 15 minutos, quando você está entediado, também é tédio. Você fica entediado de orar. E essa mensagem é um chacoalhão para você entender que Deus está te entediando. Que você olha a celebração da vida, o pôr do sol, o nascer do sol, a chuva que molha a terra, a fruta que você come, ao invés de glorificar a Deus, tudo isso está te entediando e você está sendo anestesiado pelo diabo, porque você não consegue ver glória de Deus em mais nada. Você vive pelo seu próprio prazer. Mas existe uma gula ainda pior no mundo moderno. Hoje a gula raramente aparece na comida. A gula hoje vai aparecer muito pouco na comida. Ela se manifesta no consumo infinito. Olha só, vício em rede social. Você é um glutão de rede social. Você come reels, shorts, stories, YouTube, Instagram, e você come, de forma dopaminérgica, para você não ficar nem 30 segundos de oração, mas no reels você fica. Numa série que você atravessa a noite, como diz os mais velhos, atravessa a noite assistindo série, mas não tem momento de comunhão. Tem glória a Deus aqui? Alguém pode glorificar a Deus por essa mensagem? Vídeos curtos. Agora o diabo entendeu que você tem tédio até de vídeos de 10 minutos. Então o Satanás agora está obrigando nós, influencers, a fazermos vídeos de 30 segundos para o consumo ser mais rápido. E você fica feliz. E aí a sua mente fica entorpecida e você não vê glória de Deus em mais nada. Maratona séries de forma de forma a ser um glutão, e come a série, e come as redes sociais, e come isso, e come aquilo, e você não tem a capacidade de olhar a vida com atenção. E aí o seu primeiro boleto que aparece, ai meu Deus, onde tu estás? Você não tem um Deus no céu, porque você aprendeu a buscá-los em momentos de necessidade e dor. Não há contemplação de vida. Não há uma vida devocional, há uma vida em frente a um prato de comida. E hoje o diabo tirou a comida e colocou a rede social, a internet, a televisão. Televisão não. E não é pecado da televisão. Vocês estão entendendo, né? Vocês estão entendendo? Tá aqui, vocês sabem como é que é. Ah, não, mas beleza. Eu preciso de mais, e mais, e mais. A gula de entretenimento, a pessoa não suporta o silêncio, ela precisa de estímulo o tempo todo. E tem gente que faz dietas de comidas maravilhosas. Eu estou, vocês perceberam? Vocês perceberam que eu estou em dieta? Mãe, você percebeu que eu estou mais magrinho? Estou bonito? Obrigado, mãe. Mas você não consegue fazer uma dieta de Netflix. Você não consegue fazer uma dieta de YouTube. Você entra no carro e já põe música, porque você não conversa com a sua mulher, você não tem assunto com ela. Não há comunicação, não há oração do casal. Acabou. A raiz espiritual da gula tenta resolver uma fome profunda. Não é apenas a fome de comida, mas a fome de sentido. É a fome de um descanso verdadeiro. É a fome de um Shabat. A cultura moderna incentiva exatamente o contrário, a disciplina espiritual. E hoje existe o culto ao corpo, o corpo perfeito. A gula deu lugar ao culto ao corpo. Então tem gente que agora tem gula de si mesmo. Eu preciso estar bonita, eu preciso estar bonitão. E você olha no espelho e você não consegue ver que você é linda e que você é lindo, porque o diabo distorceu até a tua imagem. E você começa a se comparar com outros que são mais bonitos e bonitas que você, e levam pessoas à anorexia, que também é gula. Levam pessoas a ficarem malucas, amantes de si mesmo, amantes da própria escultura corporal.
para ter um prazer quando olha para si e fica se olhando e se endeusando e, nossa, e se magnificando. Olha que Deus lindo que você está vendo no espelho. Mas você não tem uma vida devocional. Você parou de comer, ou você começou a comer, mas o problema não é a comida, é a desordem interior do seu ser, que troca de Deus toda hora. E esse consumo infinito, a lógica moderna diz, você deseja, consuma. A lógica espiritual diz, nem todo desejo deve ser obedecido. Você controla os seus desejos ou você é controlado por eles? Isso responde quem é o governante de você. Para o mestre Tomás de Aquino, ele fala, a virtude não está no excesso e nem na falta, mas no equilíbrio. Tomás de Aquino vai dizer que quando a sua vida ela é governada pela razão bíblica, a razão que Cristo nos ensinou, você vai aprender a ter e não ter. Você vai ser uma pessoa equilibrada. Ou seja, a gula em excesso é um aspecto desordenado do comer, mas a restrição em excesso, a anorexia, é uma negação desordenada também do comer. Ambos têm o mesmo problema, o apetite deixou de obedecer à razão para obedecer o meu desejo de ser top, ou o meu desejo de ser dominado pela comida, que acalenta e acalma as minhas dores. O pecado não está apenas no muito, mas em tudo aquilo que foge do governo da razão ordenado por Deus. Quem está entendendo, irmãos? Diga eu. Não deixa eu sozinho não, hein? Uns se entregam ao prazer, gula. Outros tentam controlar tudo de forma muito rígida, negação de tudo. Ambos são formas de idolatria, ou do corpo ou da vontade. Aonde está o equilíbrio? Na cruz. Jesus é a tua porção? O que está governando a minha vida? É o meu propósito ou o meu apetite? Seja ele por comida ou seja ele por mim mesmo. O que controla a minha existência? Eu estou vivendo para Deus ou para consumir? Ah, irmãos. E agora, existe um consumo ainda mais terrível, que é o consumidor de culto. Quem já ouviu falar no consumidor de culto? Ah, André, o culto foi bom, hein? Irmã Paloma, o culto foi top. Gostei do culto não volto mais. Você é um consumidor? Tem um código de defesa aqui. O culto foi bom, eu gostei, porque se eu não gostei, se não alimentou o meu desejo, se não saciou as minhas vontades, se não foi do meu jeito, com a minha liturgia, da minha forma, se não orou deitado, se não orou em pé, se não cantou desse jeito, se não pregou daquele jeito, eu não gostei. Se eu não gostei, o culto foi bom para mim, porque eu só penso em mim. Oh, crente! Que mundo que você está? Ah, Deus falou comigo. Se Deus falou comigo, eu vou voltar lá. Se Deus não falou comigo, aqui eu não volto mais, porque Deus precisa falar comigo. Se não tiver uma macarronada, uma lasanha, não volto naquele restaurante. Você entende igreja como uma loja que você aprendeu a consumir. Vira gente, crente. Vira gente, crente. Deus não é garçom e igreja não é restaurante. É aquele lugar para vocês aprender a ser gente. Ah, mas meu Deus do céu, agora tem uma outra experiência. Culto com orquestra eu gosto. Tem um oboé lá do irmão Wilson. Se eu estivesse dirigindo hoje, eu tinha que pedir para ele tocar 10 vezes sozinho aqui. O Carlinho, cadê o Carlinho? Não, culto com orquestra eu gosto, irmão Eduardo. Tem orquestra, eu vou. Ah, não, eu odeio orquestra, tem que ter grupo de louvor. Se o restaurante não servir o que você quer. Ô glutão, você está se entupindo de prazer. Ah, mas se o pregador não for um pregador calvinista, for arminiano, se o pregador não for molinista. Ô crente, não basta Jesus? Não basta uma igreja apaixonada por Cristo?
O seu consumo, a sua glutonaria, virou glutonaria de culto. Pode pregar não, irmãos? Fazer o quê? Não senti nada. Eu fui lá. Ei, pastor, eu fui lá. Esses dias teve um membro aqui da CIB que foi numa batista, né? E eu estimulo muito vocês a estarem em igreja. Não todos, alguns. Para trocar? Ah, obrigado. Nossa, ficou até bom, né? Aí ele foi na batista. Eu não vou falar o nome do membro, tá? Aí eu, ansioso, irmão, o que você achou? Senti nada. Eu falei, mano, há quanto tempo que você vai na CIB, cara? Pelo amor de Deus, mano. Você foi no culto para sentir? Vai no cinema, você vai ficar emocionadíssimo, cara. Vai no teatro. Leva sua esposa para jantar, tá entendendo? Quer sentir alguma coisa diferente? Você vai no culto para sentir? Ô glutão! Se o culto não te encher de prazer, você não vai. Se a música não te encher de prazer, você não ouve. Que tipo de Deus você conheceu? É o Deus que sacia os seus desejos? Ou é o Deus que sacia o apetite profundo, vegetativo do teu ser? Aleluia. E que pagou na cruz os teus pecados e te fez salvo, antes de você ser gente ainda. Um Jesus que te amou quando você se lamaçava no pecado e ainda sendo um pecador não tem uma vida de oração. O que você aprendeu? Ah, não. Mas o Vitão hoje vai cantar? Eu vou. O Vitor não está no grupo de louvor? Nem vou. Porque o garçom Vitor está. Que isso? A glutonaria invadiu a igreja. Então o diabo colocou o cinema na igreja. Então o diabo colocou os grandes shows na igreja. Então o diabo colocou as premiações do mundo gospel. As roupas luxuosas. Está transmitindo, Vitão? Então pode deixar. O prêmio do melhor teólogo do ano. O pastor do ano. E eles estão comendo. Enchendo a alma. Entorpecidos por uma cegueira da mente. O diabo está na igreja brasileira. Os grandes banquetes, é pastor envolvido com banco que está quebrando o país. São os megatemplos que não querem atrair pela mensagem do Evangelho, mas querem atrair pelo templo, voltando no Império Romano em 313, no Edito de Milão, aonde quando o imperador assina que agora a igreja cristã, a igreja do império, então agora o culto é na casa do imperador. Então quando você olha para o templo, você fala, nossa, como o Deus do imperador é grande. A igreja saiu das casas. As igrejas saíram das reuniões em família. Vocês estão comigo, irmãos? Existem shows. Pastores que agora são itinerantes. Eu nunca vi pastor que fica pregando para ovelhas diferentes, não tem cuidado da ovelha que ele pregou 3 meses atrás. Ou você é um pregador itinerante ou você é um pastor de igreja. Porque você viver numa igreja onde você tem que cuidar da ovelha, chorar com ela, às vezes ela achar que você é um herói. Às vezes está doendo em você, mas você está lá ouvindo ela, você está ouvindo ele. O que virou a igreja brasileira? Pastores com salários de 2 dígitos por aí. Precisa, glutão. Salário pago, tudo bem, a gente não é contra, não, mas escola paga, faculdade paga, viagem paga, férias, 13º, fundo de garantia, INSS, aposentadoria. Peraí, sai de uma ordem, sai de uma decência. E se Pedro visse esses pastores? E se Paulo visse? E se hoje Pedro fosse almoçar na tua casa, teria um espaço de oração? E se ele fosse jantar hoje à noite na tua casa, teria um espaço de oração? Ou a comida comeria você antes de tudo? Isso acontece diretamente em Eclesiastes, 6, 7. Quando a pessoa vai no culto para receber algo. Dá para pôr Eclesiastes aí, Vitor?
Eclesiastes 6, versículo 7. A música eu tenho que gostar, a palavra tem que ser leve, o ambiente tem que ser agradável, mas não para se entregar a Deus, mas para que Deus me agrade. Quando líderes começam a adaptar a pregação, eu não vou pregar isso não, porque senão a igreja vai ficar triste, não vai voltar, o pessoal vai sair. Eu começo a suavizar o pecado, eu moldo o público ao culto para o povo ficar feliz, e porque a igreja tem que ficar cheia, aquela... Glutão. Quem está entendendo, irmãos? A alma passa a buscar Deus não por quem Ele é, mas pelo que sente. É a mesma sensação de quando você come o seu chocolate. Qual a diferença? Você ter prazer no culto e viver pelo culto e o seu chocolate. Quando a sua igreja virou o seu Deus, em que momento a sua igreja virou seu Deus? Em nome de Jesus, que ídolos possam cair nessa manhã. Que o ídolo que domina o teu coração possa cair e você possa ser apaixonado por Deus até quando todas as portas se fecharem. Bom, pois... É o 6, capítulo 6, versículo 7. Quando eu vi crepitar, aí eu falei, nossa, eu vou ter que explicar tudo isso, não é isso não. Vamos lá. Todo trabalho se a igreja ela atende os seus desejos, o teu apetite nunca vai estar satisfeito. Se a comida ela vai saciar os seus desejos nunca estarão saciados. Se alguma coisa nesta terra você procura para saciar os teus desejos, você nunca vai estar saciado, porque todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, e contudo o seu apetite nunca vai se satisfazer. Agora o dia que você tem um encontro verdadeiro com Jesus, e entregar sua vida para Ele completamente, você vai sentir um estado de, eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu vou na igreja para entregar o meu louvor. Eu não preciso sentir para amá-lo e nem para perceber que sou amado. Eu começo a entender que no Evangelho os meus desejos estarão organizados. Isso não significa que você não vai passar tristeza. Isso não significa que você não vai ter ansiedade. Isso não significa que você não vai precisar de buscar terapia. Mas significa que você vai deixar que o ídolo do teu coração seja as coisas criadas por Deus para serem o próprio Deus. Quem entendeu essa mensagem aqui, irmãos? Vamos ficar em pé para adorar a Deus aí, quem tem alegria de servi-lo ainda, né? Glória a Deus. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor.
Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, Cantemos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, pra para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Irmãos, nós vamos agradecer o culto, mas eu quero trazer um compromisso com vocês sobre duas famílias que precisam da nossa oração. O irmão Vinícius virá orar para agradecer, mas eu quero lembrá-los de, durante o dia, semana, nós temos o nosso irmão Mesaque, filho dele nasceu e ainda nem saiu do hospital, irmãos. Teve umas complicações e eles contam com nossas orações. E também o nosso irmão Micael. Nós tivemos no velório do pai dele na segunda-feira. Como o Bruno comentou no início, né? Foi algo que impactou muito. E nós sabemos, irmão, que eu perdi meu pai, eu tinha 16 anos. Acho que todo mundo sabe o quanto é difícil perder alguém, inclusive um pai. Eu quero fazer esse compromisso para que todos orem por ele, pela esposa e por toda a família, tá bom?
Nós vamos orar como de costume de joelhos, tá, irmão?